Uma boa tarde, meus queridos irmãos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos meditar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, neste versículo, nós podemos observar que aqui há uma bênção, né? Bem-aventurados o que lê. Há muitos que leem e nada compreendem da palavra de Deus. Outros leem e não assimilam. Os que assimilam, irmãos, logicamente aprendem a temer a Deus. Nós devemos examinar e entender as Escrituras. O exame sincero, irmãos, vai produzir luz, vai nos produzir entendimento. Não examinando as escrituras, lógico, né, estamos sujeitos a erro, ao pecado. Os judeus, irmãos, rejeitaram Jesus por não lerem as escrituras. Mais claro que estava lá no livro de Isaías é impossível. Faltou leitura, faltou conhecimento. E na sequência, irmãos, né, desse versículo fala sobre ouvir, né? Então, irmãos, bem-aventurado, né, o que ouve. A diferença, irmãos, em ouvir e ouvir com atenção. Uns ouvem, mas não procuram entender o que ouvem. Esses que não procuram entender aquilo que eles estão ouvindo, como é que eles vão ficar? Vão ficar instáveis, volúveis, né? Sem chão. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 10 que a fé vem de ouvir. É muito importante ouvir com atenção a palavra de Deus, né? Será bem-aventurado o que ouve e o que compreende. Precisamos saber ouvir, prestar atenção quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus está falando, irmãos. Muitos vão para a casa de Deus, entra, né? Senta, sai do mesmo jeito que entrou. Por quê? Não houve atenção, nenhum tipo de atenção. Talvez nem sequer abriu a sua Bíblia e acompanhou a leitura. Se você não ouve, você não vai desenvolver, crescer a sua fé. E também neste versículo, irmão, fala bem-aventurado, né? O que guarda. É bem-aventurado aquele que guarda. Pouco adianta, né? Ou vai adiantar se lermos e ouvirmos, mas não guardarmos. Deus requer obediência restrita à sua palavra. Guardando a sua palavra, irmãos, nós somos abençoados. É importantíssimo estar guardando a palavra de Deus. Tanto é que, se nós vermos lá no livro de Lucas 11, de 27 a 28, está escrito lá. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Versículo 28. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Os que guardam a palavra do Senhor, irmãos, estão edificados sobre a rocha, preparados para a santa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, preparados, né, para estar na eternidade com o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Pense nisso, irmãos. Dê um valor a mais a essa oportunidade que nós temos todos os dias, irmãos, de ler, de ouvir e de guardar a palavra de Deus. Aí, meus irmãos, vocês podem estar perguntando, mas por que você está dizendo isso, irmã? Olha só, no final do versículo 3. Porque o tempo está próximo. A palavra de Deus nos orienta. O tempo está próximo. Amém?